No ponto de vista de hoje, nós estamos conversando com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, o CRO Alagoas, doutor Hildeberto Cordeiro. Doutor Hildeberto, o senhor falou de uma das ações que vem sendo conduzidas na sua administração, esse processo de fiscalização. E nesse processo de fiscalização são ouvidos os profissionais, é ouvida a população, são ouvidos os órgãos de governo. Como é que funciona essa fiscalização? O próprio conselho, ele cai no campo ou ele também é provocado? Boa parte é provocado. Quer dizer, ou pela categoria em si, que vê imagina uma irregularidade, uma suposta irregularidade, então denuncia ao conselho. Há outros casos em que o próprio conselho já, na sua caminhada, né, vai verificando isso aqui. O fato é que começa, às vezes, pela própria faculdade. Mais uma vez, a faculdade negligencia uma preparação dos nossos acadêmicos e, às vezes, o crime, incrível que pareça, já inicia pelo próprio acadêmico. Isso é uma coisa que estão lutando já pesadamente na universidade para orientar o futuro acadêmico para que ele não pode exercer odontologia antes de estar formado. E já há denúncias nesse sentido. Então, é um alerta que eu aproveito agora. Os nossos acadêmicos, se algum de vocês estiver trabalhando como dentista, a repercussão, quer dizer, as consequências são desastrosas. Porque além da punição penal, pode ser preso, a punição de não poder se formar. Então, existem aqueles que não são profissionais e que são protéticos, práticos. E quando estão bem longe da capital, imaginando que jamais vai ser fiscalizado, então estão aí soltos, trabalhando, oferecendo um serviço como se fossem profissionais diplomados. Então, nesse caso, o Conselho vai atuar por denúncia ou por caminhada. Então, a nossa proposta agora, Vladimir, é a partir agora do fim de dezembro e início de janeiro, retomar todo o estado de Alagoas. Já estão trabalhando já, como falei no começo, junto com a medicina, e agora vamos trabalhar, quando terminar o fórum de medicina, junto com a odontologia, a gente vai continuar o trabalho, para tentar ouvir da categoria o que está precisando. A categoria vai mostrar onde está o erro, no setor público ou então as suas carências também. A fiscalização vai ter o papel de tentar oferecer a melhor odontologia ao alagoano. Quando você pune, ou você então evita que alguém se arvore a fazer odontologia sem ser formado, você está evitando um risco maior para a população. Porque se um profissional já toda a formação pode errar, você imagina o incauto, aquele sem formação nenhuma que se propõe a ser dentista. Então esse risco... Quer dizer, o trabalho de um protético ele pode ser comparado com aquele óculos que você compra na rua e prova, tá bom, estou enxergando bem, é mais ou menos parecido com isso? Porque o protético, por formação, quando ele é formado e que ele é inscrito no conselho, ele sabe que a ligação dele é com o profissional. Não é com o paciente. Ele não tem o direito de tratar de paciente. Ele não pode abrir consultório. Ele não pode nem divulgar publicamente seu laboratório. A divulgação do protético é interna, é intracorpore, quer dizer, é ele com o dentista. Então, não pode, por hipótese alguma, colocar a placa lá, protético, dentadura. A gente vê muito isso aí, que a gente vê e vai punindo. Quando ele é inscrito no conselho e faz isso, ele está infringindo o código de ética. Quando ele não é protético inscrito, então é polícia. É polícia, porque ele não pode exercer uma profissão que não é formado para isso. Mas o alerta que eu faço a você, protético, é que não ouse divulgar publicamente o seu trabalho. Não pode colocar placa dizendo que é protético. Então, repito, a propaganda do protético é interna. Ele trabalha para o dentista, não para a comunidade. Doutor Hildeberto, os casos de denúncias, eles existem. Existem também denúncias de profissionais contra profissionais, até pelo caso, muitas vezes, de uma espécie de formação de rede, quer dizer, indicar o especialista, é esse que você tem que procurar, que é o que trabalha comigo. Existe também isso? Existe, quer dizer, é lamentável, quer dizer, não chega muito ao conhecimento do Conselho, mas existe. O fato existe um aspecto importante,
é que o dentista não pode criticar o trabalho do colega ausente. Quer dizer, se eu vou atender um paciente e se eu enviado por um colega outro meu, e se ele fizer um trabalho ruim, aí é difícil. Eu não posso nem criticar o trabalho ausente dele. Então, veja bem, então, o Código de Ética, ele preserva muito a profissional. Claro que também não pode ser conivente com o erro. Quer dizer, eu não posso fazer um erro seu e ser conivente e não falar coisa nenhuma. Porque a odontologia se exerce para a saúde pública do indivíduo e não para o meu bem-estar profissional. Então, existe um limiar muito pequenininho. Então, eu não posso ser conivente nem posso criticar. Se for o caso, se tiver um erro, eu vou chamar o colega e dizer, meu amigo, corrija isso aqui. Se ele não quiser aceitar a minha colocação, eu sou obrigado a denunciar ao conselho o erro, para salvaguardar a saúde da comunidade e do indivíduo. Esse é um detalhe. Outra parte da fiscalização realmente é isso, quer dizer, às vezes o colega comete um erro mesmo, então o outro colega, quando ele não aceita a sua ponderação, então ele vai denunciar. Mas essa denúncia, ela acaba sendo do conhecimento da pessoa, quem fez a denúncia, o denunciado toma conhecimento e o conselho assume essa denúncia, evidentemente que preservando quem denunciou. Claro, a denúncia pode ser anônima, quer dizer, então a pessoa denuncia um fato, o conselho convoca o denunciado para que ele tenha direito de defesa, ampla defesa. Se configurar realmente o crime, quer dizer, a lesão, o mal, então ele vai responder por isso eticamente. Não é? Mas tem todo o direito de defesa ampla, quer dizer, é um tribunal, mas antes de ser julgado no processo, existe uma Câmara antes que vai analisar, para tentar ver se ele faz um acordo, para conciliar o seu erro, para ele reconhecer o erro, e aí então o Conselho não visa punir pelo punir. Não é essa a ideia. Agora, né? não pode ser conivente. Então, a população, inclusive, fique tranquilo, que o Conselho não é corporativista. Quer dizer, se você estiver sendo lesado por um colega, por um dentista, pode procurar o Conselho. O Conselho vai chamar esse profissional para que ele justifique o seu ato. Se ele for vítima, se for vítima, então, de uma denúncia falsa, ele não será punido, até vai ser. Agora, se realmente ele tiver uma participação e tiver culpa, ele vai responder por isso. O senhor falou também da fiscalização de condições de trabalho, principalmente no interior. E a gente tem conhecimento de locais insalubres e principalmente de falta de material. Quer dizer, o profissional está lá, o paciente está lá, mas não há o que fazer porque falta material. Essa é uma constante aqui no estado, doutor Hildeberto? Quer dizer, eu falo de cadeira porque eu também fiscalizo e acompanho o pessoal. De fato, é lamentável, Vladimir. Quer dizer, salvo louváveis exceções, em alguns municípios, mas uma boa parte coloca por colocar. Porque o PSF dá dinheiro para eles estão pouco preocupados com as condições ideais. E o dentista fica ali à mercê. Ou ele reclama, ou para, que eu creio que hoje até mudou a concepção. Houve um tempo que o dentista se acomodava, não tem, ganha um dinheirinho, não vai trabalhar, mas hoje o pessoal está muito mais consciente e quer trabalhar realmente. Agora, há condições miseráveis. Quer dizer, o senhor prefeito, às vezes, no intuito de dizer que está implantando a odontologia no município, implanta em condições precaríssimas. E aí vem outra condição. O profissional, ele, por lei, eticamente, é obrigado a denunciar quando as condições são inóspitas, insalubres ou indignas. Então, se eu vou trabalhar, sou concursado no interior de qualquer cidade, e ao chegar no meu ambiente de trabalho, verifico que não tem condições dignas, eu não vou trabalhar. Se há condições insalubres, também não trabalho. E também inseguras, quer dizer, eu não vou atender um paciente, levar a saúde, levar a doença. Eu vou contaminar o paciente, quer dizer, eu vou usar um instrumental sem esterilização. Quer dizer, eu vou atender 20 pacientes com uma broca só, com um motorzinho só, sem agulha, vou extração, material pouco, então eu tenho 20 pessoas ou 10 pessoas que for, com 5 instrumentais para... Como eu vou fazer esse trabalho aí? Então eu só vou atender 5 pessoas. Se eu for obrigado a atender mais gente, eu tenho o direito de renunciar. E ai do prefeito se me demitir por isso. Porque o conselho dá cobertura a ele.
É preciso denunciar, ter coragem de denunciar. Denuncie a condição, o Conselho vai verificar em loco as condições e vai buscar uma solução para isso aí. Então, ninguém é obrigado a trabalhar se as condições não forem boas. Porque a odontologia, eu repito, que eu falei no começo, não é para que eu fique rico. A odontologia se presta para a saúde da comunidade e do indivíduo. Então, consequentemente, que saúde eu vou dar? Se não há condições mínimas de insumo. Falta material aqui em Maceió, ele sabe disso. Porque hoje a coordenação do Estado e do município está vivendo um momento difícil, porque depende da licitação, o material não chega, o colega quer trabalhar, vai trabalhar e não tem condição, não tem um mínimo de condições. Dentro da odontia falta lima, outro falta o amálgama, outro falta resina, outra falta o anestésico, falta o algodão, falta gás. Como é que vai trabalhar nessa condição? Então é preciso, quer dizer, isso é custo. Quer dizer, o gestor tem que saber que se quer prestar um serviço odontológico, tem um custo. O advogado, às vezes, com uma caneta e um papel, resolve o problema. A odontologia não faz. Você pode até receitar, mas o atendimento requer insumos, requer equipamentos adequados para tratar o paciente. E ele merece ser tratado com dignidade. Não importa que é pobre ou é rico, é a pessoa humana. Então, qualquer pessoa tem que ser tratada com dignidade. Agora, isso esse quadro que a gente verifica é aqui no estado de Alagoas. Existem outros estados com a mesma precariedade? A gente sabe que depende de cada gestor. Quer dizer, há municípios que se esmeram em fazer melhor odontologia, melhor medicina. Outros acham que é só para constar. Números, e querem números. Número não é mais importante. O que importa é a qualidade. Quer dizer, no Brasil inteiro há esse problema. Quer dizer, infelizmente a saúde é relegada ainda ao segundo plano. Não se investe como devia se investir. Agora, a odontologia ainda sofre um pouco mais do que isso, porque, por exemplo, nós vemos frequentemente campanhas na área de medicina contra, digamos assim, de combate a determinadas enfermidades, especialidades médicas. Mas a campanha nacional por algo da saúde bucal é difícil a gente ver, doutor Ildeberto. Existe a tentativa de fazer isso aí. Inclusive, o governo federal lançou alguns programas que são importantes, no papel, pelo menos. Quer dizer, criou o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica. Quer dizer, então, hoje, alguns municípios criam esse tipo de centro de especialidades odontológicas, o que é? Para atender os casos mais complicados. Mas, às vezes, só está no papel. As condições físicas não são adequadas. Às vezes, não coloca nem uma pessoa especialista para aquela área. Então, é ainda muito no papel, infelizmente no papel. Veja a condição do câncer bucal. Agora mesmo foi lançado, faz uma semana atrás agora, se lançou na Câmara a Semana do Câncer Oral. É uma doença que mata muito. E hoje você tem poucas pessoas e poucos locais onde você pode levar o paciente. Ele fica hoje à mercê da doença. Então, é um caso seríssimo e que o governo não está levando a sério isso aí. Quer dizer, esperamos, inclusive, com essa campanha agora que vai iniciar em Brasília, se desperte também de que isso é uma doença grave. A cárie é uma doença grave porque atinge grande população. Mas a grande parcela de pessoas que hoje está com câncer e morre, às vezes, com câncer. Não há um programa preventivo contra o câncer oral. E nós temos que, a odontologia tem que pensar nisso também seriamente. Doutor Ildeberto Cordeiro, presidente do CRO, Conselho Regional de Odontologia, aqui de Alagoas, é o nosso entrevistado no Ponto de Vista. Nós vamos para mais um intervalo, é o último, o próximo bloco também será o último do programa Ponto de Vista, aqui na TV Assembleia. Voltamos em 1 minuto.